Olá, pessoal. Estamos conectando na palavra. Conexão Querigma. Na reflexão de hoje, eu quero trazer algo muito gostoso para que possamos refletir. E o texto qual nós iremos usar para a nossa reflexão está em Salmos 33, os versículos 1 até o verso de número 12. E a palavra do Senhor nos diz assim: Exultai os justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. No verso 12 diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo, né, que ele escolheu para a sua herança. Portanto, querido, esse salmo nos leva a uma profunda reflexão que vai nos ajudar muito na nossa caminhada como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e nós podemos confiar em tudo o que ele faz. Isso aí está no verso de número 4. A palavra do Senhor é reta, a palavra do Senhor é verdadeira. É verdadeira. E todo o seu proceder é fiel. É interessante isso. Nós podemos então depender, confiar, né, e entregar-se, né, inteiramente à palavra. Sabe, eu fico imaginando coisas que a gente passa por várias experiências na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Veja bem, hoje eu sou avô de 6 netos e um deles eu sempre o levo à escola e busco. E uma certa vez eu saí para buscá-lo e me atrasei para buscá-lo. E neste atraso, quando parei ali o carro e fui então apanhá-lo, ele estava lá, né, junto com a sua professora, abraçado à sua mochila, sentado. E eu disse para ele, falei, opa, me desculpa, o vovô atrasou, mas você está bem? Ele então me respondeu assim, estou bem, mas chateado porque você atrasou, você esqueceu de mim. Como eu poderia culpá-lo? Eu não tinha como culpar o meu netinho. Eu o amo, nós o amamos, a família o ama. Mas ele estava de fato chateado. E sabia que muitas vezes eu poderia até mesmo, né, desapontá-lo. Mas também eu tinha na minha consciência que ele sabia que um dia ele poderia se sentir assim com Deus, que Deus poderia também esquecer dele ou desapontar. Até existe aí um filme, né, que Esqueceram de Mim, conta um fato de uma criança e é uma narrativa que mostra mais ou menos isso. Mas o que eu quero dizer é que logo eu coloquei dentro do meu coração me esforçar o máximo para apresentar a ele um avô amigo, companheiro, e mostrar para ele que Deus nunca
quebra ou quebrará as suas promessas. E é justamente isso que o Salmo 33 nos leva a refletir. O Salmo 33, ele nos encoraja a celebrar a fidelidade de Deus com louvores alegres, com louvores alegres. Dos versículos 1 até o verso 3, a palavra diz assim: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Lá no verso 3 diz assim: entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Portanto, queridos, quando nós paramos para pensar, a gente vê que Deus habita no meio dos louvores. Por maior que sejam as nossas lutas, as nossas dificuldades, é muito gostoso, é muito importante louvar ao Senhor, cantar ao Senhor. Né? Existe um ditado popular ou comum, não sei como informar ou dizer, mas diz assim: quem canta, os seus males espanta. Né? A realidade é que Deus habita no meio dos louvores, e quando nós aprendemos a louvar a Deus, tudo muda na nossa vida. As coisas acontecem. Parece que o milagre vem mais rápido. A verdade é esta. E é interessante porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Nós podemos confiar em tudo o que ele faz. É o que diz o verso 4 deste mesmo salmo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. É fiel, não tem sombra de dúvidas, de maneira alguma. E usando o mundo que Deus criou como prova irrefutável do seu poder e confiabilidade, lá nos versos 5 até o verso 7, que nos diz que ele ama a justiça e ele ama o direito. A terra está cheia, transbordando da bondade do Senhor. No verso 6 ele diz que os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles. Lá no verso de número 7, este mesmo salmo diz que ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Você já parou para pensar nisso? Recentemente nós estávamos numa viagem missionária e nós resolvemos descer pelo o litoral sul do Nordeste. E a gente começa a imaginar, né, a imensidão de água que é o mar. E refletindo com algumas pessoas que nós estávamos fazendo discipulado, evangelizando, fazendo um trabalho missionário, eu disse: nessas águas é um outro universo, é um outro mundo. Vidas estão ali. E a ciência até hoje pesquisa e tem muitas novidades. Há mistérios voltados para dentro daquelas muitas águas. Um outro mundo. Enquanto nós estamos em terra firme, lá, em alto mar, nas profundezas das águas, existem vidas, seres viventes. Existe um mundo novo e um mundo diferente, que ainda não foi totalmente explorado. Tamanha é a grandeza deste nosso Deus. Tamanho é a grandeza deste nosso Deus. O salmista clama. Ele clama ao mundo para que nós possamos adorar e temer a Deus. Adorar e temer. O verso 8 diz assim: tema o Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes da terra. Todos os habitantes da terra. Com isso, queridos, quando os nossos planos pessoais falham ou as pessoas nos decepcionam, podemos nos tornar propenso a também nos decepcionar com Deus. Às vezes a gente acha que Deus não está se importando conosco, não está preocupado. Deus não está nem aí para os nossos problemas. Pensamos de forma completamente errada. Parece que tudo está contra mim. Eu até trouxe uma mensagem, uma reflexão sobre isso, né? E tudo parece contrário na minha vida. Parece que nós estamos andando na contramão de Deus e Deus não se importa conosco. Na realidade,
nós podemos, queridos, confiar no Senhor, porque seus planos permanecem firmes e permanecem para sempre. No verso 11, ele diz que o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Por todas as gerações. É importante quando nós possamos, né, viver uma vida assim, pensando nisso, dependendo disso. Confiar, entregar realmente a nossa vida ao Senhor e ser gratos ao Senhor por tudo que Ele fez, Ele faz e fará em nossas vidas. Podemos louvar a Deus mesmo quando as coisas dão errado, pois nosso amoroso Criador sustenta a tudo e a todos. Deus, Ele é fiel para sempre. No verso 12 ele diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Sabe, queridos, eu fico por imaginar, né, a grandeza deste nosso Deus. Às vezes nós não paramos para ser gratos a Ele por tudo que Ele fez e faz em nossas vidas. Às vezes somos egoístas. Nós criamos uma distância de Deus, nós criamos um abismo entre nós e o próprio Deus. E em muitas situações a gente acha que é Deus que esquece de nós, mas na realidade é nós que não o procuramos, é nós que não nos aproximamos dele. O salmista, lá no Salmo 46, no verso 1, esse salmo dos filhos de Coré diz assim que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele é socorro bem presente nas tribulações. Nas tribulações, ele é socorro bem presente. E a partir do verso 9 até o 11, ele diz assim: ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. Ele dá um recado: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você já se sentiu distante de Deus? Ou já se sentiu que Deus não está preocupado com você? Você já pensou muitas vezes que Deus não se importa com você? Às vezes é difícil, né, para você louvar a Deus quando os seus planos falham ou quando as pessoas te decepcionam. Mas veja bem, Deus usa o mundo que ele criou para provar a sua fidelidade eterna. Pense nisso. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto ele está perto. Eu quero orar com você. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor é exaltado entre as nações, pois o Senhor é fiel, um Deus vivo, presente, real em nossas vidas. Nós te louvamos e bendizemos por tudo que o Senhor fez e fará em nossas vidas. Reconhecemos, meu Deus, a nossa condição de pecadores. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pela nossa ingratidão. E ajuda-nos, ó Deus, a viver de conformidade com o teu querer e a tua vontade prevaleça em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e os guarde em Cristo Jesus.